E aí, pessoal, vamos direto ao ponto hoje. A gente vai fazer um mergulho profundo, uma verdadeira análise sobre o recém-lançado Tesouro Reserva. Esse é aquele ativo que chegou literalmente com os dois pés na porta, prometendo virar do avesso o jeito que a gente estrutura a reserva de emergência aqui no Brasil. O mercado está super agitado, os bancos digitais estão de olho e aquelas velhas regras de onde deixar o dinheiro para os imprevistos estão sendo reescritas agora mesmo. E olha que dado chocante a gente tem aqui. Impressionantes 25% da população brasileira ainda larga o dinheiro na tradicional caderneta de poupança. É muita gente, né? Uma parcela gigantesca perdendo rendimentos diários absurdos, deixando o dinheiro na mesa todo santo mês. E muitas vezes simplesmente por falta de conhecer uma opção que seja prática e, claro, super segura. Bom, para entender por que todo mundo está prevendo uma migração em massa para esse novo ativo, a nossa pauta de hoje é simples e direta. Vamos passar pelo novo Tesouro Reserva, as vantagens dele em cima da poupança, as regras e taxas que importam de verdade, como montar o fundo de emergência ideal e, para fechar, como e onde investir na prática. Então, parte 1. O novo Tesouro Reserva. Bora focar logo nas características centrais desse título público que o mercado financeiro estava esperando ansiosamente. E olha, ele promete ofuscar até o queridinho Tesouro Selic. A primeira coisa que chama atenção logo de cara é a acessibilidade. A barreira de entrada simplesmente evaporou. Sabe com quanto dá para começar? Um único real. Exatamente, R$ 1. Isso bate de frente com aquelas alternativas tradicionais do mercado, tipo os CDBs de grandes bancos ou fundos, que quase sempre exigem aportes iniciais bem mais salgados. É a democratização total para começar a construir uma reserva hoje mesmo. Mas o grande pulo do gato, a maior vantagem técnica desse ativo é a liquidez ininterrupta. Diferente dos títulos tradicionais do Tesouro, que meio que prendem o dinheiro fora do horário comercial, aqui a liquidez é 24/7. Dá para resgatar e investir no fim de semana, no feriado e até de madrugada, com o dinheiro caindo na conta quase na mesma hora via Pix. Imagina só, é o fim daquela aflição de precisar do dinheiro num sábado à noite e ter que rezar para chegar segunda-feira de manhã. Certo? Entrando agora na parte 2. As vantagens sobre a poupança. Porque, convenhamos, a gente precisa comparar essa nova mecânica com o que está dominando o mercado hoje, incluindo aí os famosos produtos das contas digitais. E a diferença na segurança é brutal, não tem nem comparação. O Tesouro Reserva tem o que a gente chama de garantia soberana, direto do Tesouro Nacional. O que isso significa na prática? Não tem teto, não tem limite máximo de investimento protegido. Já os CDBs e aquelas caixinhas que a gente conhece dependem do FGC, que cobre só até R$ 250 mil. Se a instituição quebrar, o que passar disso, já era. Com o Tesouro Reserva, seja R$ 1.000 ou milhões investidos, o capital está absolutamente blindado. Fora isso, a vantagem no bolso, no rendimento, é indiscutível. Esse novo título captura 100% da taxa Selic, que hoje está ali rondando os 14,4%. Isso simplesmente tritura os retornos da caderneta de poupança, que rende mal e mal uns 70% da Selic. É um ganho massivo de rentabilidade sem abrir mão nem 1 milímetro da segurança ou de ter o dinheiro na mão na hora que precisar. Avançando para a parte 3, regras, impostos e taxas. Todo investimento tem aquela letra miúda, né? E entender bem esses custos é essencial para otimizar tudo sem tomar nenhum susto no meio do caminho. Vamos falar do grande fantasma da renda fixa, a famosa marcação ao mercado. Sabe aquele risco chato do título desvalorizar se resgatar antes da hora? No Tesouro Reserva, isso é zero. Não existe. Essa ausência de risco garante que um resgate antecipado nunca, em hipótese alguma, vai gerar perda do capital investido. O dinheiro que rendeu até o dia de hoje é exatamente o que cai na conta. É previsibilidade total, que é exatamente o que a gente quer numa emergência. Outro ponto que a gente não pode ignorar é a taxa de custódia da B3. E aqui o cenário é muito favorável. Os primeiros R$ 10.000 investidos são totalmente isentos de taxa, zero. E a sacada genial é que, se passar disso, a taxa pequenininha de 0,2% incide apenas sobre o que sobrar. Ou seja, se a aplicação for de R$ 15.000, só se paga a tarifa sobre os 5.000 que passaram do limite de isenção. Muito justo. E para tirar o máximo de proveito na questão dos impostos, a velha regra de ouro continua valendo. Evite mexendo dinheiro nos primeiros 30 dias. Só isso já elimina totalmente o IOF. Depois desse período, o imposto de renda é cobrado exclusivamente em cima do lucro gerado e não sobre o valor total. Ah, e tem um detalhe sensacional. O sistema trata cada depósito como uma caixinha independente. Uma retirada no futuro só vai afetar o imposto daquele depósito específico, deixando os aportes mais antigos rendendo em paz.
E isso nos leva à parte 4, o fundo de emergência ideal. É agora que todas essas características técnicas se juntam para formar a rede de segurança financeira mais robusta a longo prazo. E aqui entra o que a gente chama de arrasto fiscal. Pensa bem, em investimentos normais com liquidez diária, os títulos costumam vencer a cada 2 ou 3 anos. Quando isso acontece, adivinha? Ocorre o resgate forçado, vem aquela mordida de 15% de imposto de renda e quebra a magia dos juros compostos. O Tesouro Reserva é diferente. O investimento feito hoje roda de forma ininterrupta até janeiro de 2036. São praticamente 10 anos acumulando juros sobre juros sem cobranças forçadas no meio do caminho. É exatamente por driblar essa pancada de impostos prematuros que o capital trabalha de um jeito incansável. A falta de resgates forçados maximiza o poder dos juros compostos numa janela de tempo que, até ontem, era quase inatingível para produtos de liquidez imediata. Por fim, parte 5, como e onde investir. A teoria é fantástica, mas para colocar isso em prática a gente precisa entender o ambiente novo onde isso está rodando, porque ele não fica no painel tradicional. O processo de aplicação é bem simples, mas tem um detalhe-chave. Nos aplicativos das instituições parceiras, não dá para achar esse ativo na aba clássica do Tesouro Direto de horário comercial. É preciso procurar uma aba específica, geralmente chamada de Mercado 24/7 ou Novo Tesouro Direto. É só lá que a mágica acontece instantaneamente com aquele aporte mínimo maravilhoso de R$1. Mas claro, a gente precisa de um choque de realidade. Como qualquer infraestrutura tecnológica gigantesca a nível nacional, instabilidades são normais no começo. Nos primeiros testes, rolaram algumas indisponibilidades momentâneas de sistema, o que já era esperado. Mas o lançamento de peso mesmo, abrindo para todas as grandes corretoras no mercado, começa a valer com tudo a partir do dia 11 de maio. Com essa ferramenta na mão, a gente precisa de uma estratégia de transição inteligente. Dinheiro mofando na poupança? Dá para migrar agora mesmo, sem medo de pagar imposto na saída. Mas olha, quem já tem uma boa quantia em CDB de liquidez diária, a jogada mais esperta é manter esses ativos até o vencimento natural para evitar imposto antecipado desnecessário. A grande tática daqui para frente é, qualquer dinheiro novo para reserva de emergência, o destino ideal passa a ser direto no Tesouro Reserva. Tudo o que a gente dissecou hoje deixa uma reflexão muito forte. As regras do jogo mudaram de verdade. Com dinheiro disponível via Pix a qualquer hora do dia ou da noite, proteção irrestrita do governo, zero susto com marcação a mercado e incríveis 10 anos de juros compostos trabalhando quietinhos, o status quo do mercado varejista foi desafiado de um jeito que a gente não via há décadas. É a pura evolução da segurança financeira. E a pergunta que fica é, será que não passou da hora de repensar drasticamente onde o dinheiro das emergências está guardado?